Olá para você que nos acompanha com mais um episódio do Escuta Mana e o nosso assunto é saúde da mulher. Especificamente, estamos em outubro, né? Eu vim até de rosa, mas aí eu lembrei que o assunto é outubro, verde e rosa. Mas tá tudo certo. A nossa Tranquilo. entrevistada de hoje é a Ilara Emily Siqueira Costa. Ela é enfermeira e especialista em saúde coletiva, com ênfase em vigilância epidemiológica. Tudo bem, Lara? Seja muito bem-vinda ao Escuta Mana. Olá, tudo bem? Obrigada, agradeço o convite. Estamos aí, então, vamos lá falar de saúde, né? Vamos falar de saúde. Afinal de contas, em 2022, aqui em Manaus tivemos 6.000 casos de sífilis e sífilis congênita, né? E a sífilis é a IST mais incidente aqui em Manaus. Isso significa o quê? Que são registros com bastante recorrência, é isso, Ilara? Sim, nesse caso, esses cerca de 6.000 casos que a gente teve ano passado são casos novos, né, que foram detectados na população aqui de Manaus, residentes de Manaus. Então, a gente vem monitorando os dados, né, enquanto vigilância epidemiológica. Dentro da série histórica, a gente alcançou os maiores números de sífilis em adulto em geral, né, maior taxa de incidência ano passado, e também de sífilis em gestante. Quando a gente passa para sífilis congênita, que já é uma outra forma de transmissão, a gente percebe que essa taxa ela reduziu da série histórica dos nossos últimos 5 anos. E isso é uma grande luta que a gente vem travando, né, contra a sífilis congênita, e a gente está, graças a Deus, conseguindo reduzir esses números aí. Olha só que legal. Agora, é possível confundir a sífilis com alguma outra IST? A sífilis ela tem uma característica bem assim polimórfica, que eu digo porque ela se apresenta como pode parecer com outras doenças, né? Então, ela é uma infecção sexualmente transmissível, e a diferença entre a adquirida, que a gente chama no adulto, e a congênita é a forma de transmissão apenas, né? No adulto é de forma sexual, ali por meio de contato, qualquer tipo ali de secreção sexual, a pessoa pode se infectar, qualquer forma ali de relação sexual. Isso que é muito importante, né? A prevenção. Então, na sífilis congênita já ocorre a transmissão vertical. O que é transmissão vertical? É quando a criança que está dentro do útero da mãe, ela é infectada, porque a mãe está infectada com a doença. Então, passa ali intraútero, que a gente chama, né, transplacentária, e infecta a criança dentro da mãe. Então, essa é a sífilis congênita que a gente fala. Agora, o que é mais curioso que você estava falando pra gente é que a sífilis, ela não coça, não tem uma Então, ardência. E aí, né? Como é que. e aí, uma boa pergunta. Porque, assim, a sífilis ela tem algumas manifestações clínicas, assim, dentro do processo evolutivo da doença. A partir do momento que você se infecta com a doença, teve uma relação sexual desprotegida, se infectou com a sífilis. Beleza. E aí, o que acontece a partir desse momento? Ali no local de incisão, de inserção da bactéria, que é uma bactéria, a sífilis é uma bactéria, ela cria uma ferida, uma lesão, uma feridinha. E essa feridinha, ela chama-se crampo duro, né? E ela tem esse Hum. nome. E aí ela é classificada como sífilis primária. Mas não é porque a pessoa pegou a sífilis pela primeira vez, é porque é o primeiro estágio da sífilis, né? Então, nesse estágio, essa feridinha, o cranco duro, é uma ferida bem assim de comportamento diferente. Ela não arde, ela não coça. Então, assim, dependendo do local onde essa feridinha ela brotou ali, né, onde a bactéria se inseriu, a pessoa às vezes nem percebe. Então, ali, a partir do momento entre 10 a 90 dias, esse cranco duro ele vai surgir no local da inserção da bactéria. E aí, entre 7 a 10 dias, ela some espontaneamente, sem a pessoa procurar nenhum tratamento, ou às vezes nem perceber. Mas ela aparece de novo? Não, aí se foi a sífilis primária, ela é autolimitada. A partir desse momento que essa feridinha some, a gente entra numa fase de latência. O que é latência? Latência é quando a infecção ela está no seu organismo, mas ela não apresenta sinal e sintoma. Ela é assintomática. E aí, como que eu vou saber que eu vou estar com sífilis? Por Exatamente. isso, vamos já chegar lá. Aí a gente vai, a doença continua evoluindo, né? Ali em torno de 6 semanas a 6 meses, ela vai para sífilis secundária, apresenta outra manifestação clínica. O que é essa segunda manifestação clínica, né? Ela
aparece em forma de exantema generalizado no corpo da pessoa. São pápulas, máculas assim, rosáceas, que chamam roséolas, né? Feridinhas, mas assim, ela tem uma peculiaridade. Normalmente, quando a gente tem exantema no corpo, a nossa palma da mão e nossas plantas dos pés não aparece. Na sífilis aparece. Até a sua palma da mão fica cheio das roséolas, né? Do exantema. Também a planta dos pés. Comete muito aqui o tronco, também essa parte do tronco aqui. E às vezes tem pessoas que todo o corpo fica coberto com esse exantema, né? E isso é chamada sífilis secundária. Muitas das vezes essas pessoas podem confundir esses sintomas, que eu falo que ela é uma imitadora, né? Com uma alergia. Meu Deus, peguei alguma coisa, eu tô todo empolado, né? Tomo um antialérgico. A sífilis vai curar? Não vai, mas ela vai sumir novamente como a sífilis primária, sem ter a pessoa nem descoberto que está com a sífilis, né? Ela é autolimitada. Mais uma vez, os sintomas vão desaparecer sem tratamento. Aí ela entra novamente na fase de latência, onde não apresenta nenhum sinal e sintoma. A partir desse momento, ela continua evoluindo no organismo e ela, entre 1 a 40 anos, ela pode desenvolver a sífilis terciária. A sífilis terciária, ela já é uma... ela já A pouco é mais acomete, forte, né? ela já acomete ali os nossos sistemas mais macro, cardiovascular e neurológico. Então, apresenta-se em formas de demência, em formas de outras Nossa! doenças neurológicas, e na verdade é uma sífilis terciária, que evoluiu ali durante anos naquela usuária, naquele cidadão, né? Só que essa forma de sífilis hoje a gente quase não vê. Eu, particularmente, ainda não vi, né? Era muito comum antigamente quando ainda não se tinha o tratamento para sífilis, né? Mas hoje a gente já tem, ele é bem disseminado. Então, praticamente eu ainda não vi. Eu vejo muitos casos assim em literatura, mas em terciária ainda não vi. E como é que é o tratamento? Então, aí como é que eu vou descobrir a sífilis se na maior parte do tempo ela não tem sinal e sintoma, né? É assim, existem os testes diagnósticos, chamados testes rápidos, né? Que são testes que são ali... o seu resultado sai em até 20, 30 minutos no máximo. Olha. Que tem todas as UBSs, né? Da atenção primária. E esses testes, eles detectam a sífilis, o HIV, a hepatite B e a hepatite C. Eles sempre são ofertados 4. Então, se o cidadão, a usuária, ela chegou e teve ali uma relação sexual desprotegida, ela pode ir numa unidade de saúde e solicitar o teste rápido, na livre demanda mesmo, e ela vai realizar. E aí vai ser detectado a sífilis. E na sua avaliação, há esse cuidado, há essa atenção quando a pessoa mantém o sexo desprotegido e agora eu vou na unidade básica de saúde, na atenção primária e vou realizar um exame para ver se realmente existe essa preocupação? Olha, a gente já vê que a preocupação já não existe desde o momento da relação sexual que é desprotegida. Porque o uso do preservativo, ela evita, né, ali a infecção da pessoa, a transmissão na cadeia de transmissão de uma pessoa a outra. Mas hoje a gente vê no nosso atual panorama, cenário de saúde, que principalmente nas pessoas ali de 20 a 39 anos, que são onde está a maioria dos casos, que são as pessoas que têm ali a vida sexual reprodutiva, né, ativa, então elas não têm mais tanto esse cuidado na hora de se relacionar sexualmente, de usar o preservativo, né? Existem já outros métodos, né, para se evitar, por exemplo, o HIV, se evitar a gravidez precoce, né, ali a gravidez indesejada, mas para a sífilis somente o uso do preservativo, para a sífilis e outras ISTs somente o uso do preservativo. E hoje as pessoas elas já não têm mais essa perspectiva de se proteger. Aí realmente quando elas vão, por exemplo, a gente faz muita ação de saúde em outros locais, aí a pessoa, vou me testar, né? Você sempre fala, você teve algum tipo de relação sexual? A maioria das pessoas tiveram uma relação sexual desprotegida, se testa e aí identifica a sífilis, e aí vai tratar. Então, quando eu te pergunto assim, qual é o modo de prevenção, aí é a questão do preservativo. Sim.
Sífilis é o uso do preservativo. Para evitar a infecção, somente o uso do preservativo. É tão Hoje. importante que haja essa prevenção, porque de repente vai que, nesse momento onde acontece o sexo desprotegido, há ali a mãe fica grávida, né? Então já corre a possibilidade, ou é a certeza de que vai haver essa transmissão vertical? Não, a transmissão vertical ela é 100% evitável. Então, assim, a partir do momento que essa gestante ela entrou no pré-natal, ela obrigatoriamente vai passar por exames protocolados no Ministério da Saúde. E o exame da sífilis é um desses. Então, assim, se a gestante, forma de prevenção, também fazer pré-natal. Porque a partir do momento que você chega no pré-natal, gestante chegou no pré-natal, ela vai ser diagnosticada e ela vai ser tratada. A gente ainda não falou, né? A sífilis, ela tem cura. Tem cura tanto para a pessoa de transmissão sexual, como para a criança que foi infectada dentro do útero, que é a sífilis congênita. Tem tratamento e tem cura, né? O que a gente fala da sífilis congênita é a possibilidade dessa criança ter um desfecho negativo quando a mãe não é tratada em nenhum momento do pré-natal. O Ministério da Saúde traz dados para a gente que 50% desses casos que não são tratados durante o pré-natal terminam em aborto. Meu Então, a Deus. criança ela é abortada, natimorto, quando a criança nasce morta, e outras consequências como as doenças congênitas que a sífilis pode causar, como doenças ósseas, doenças hepáticas, subdesenvolvimento neurológico. Existem alguns sinais e sintomas clássicos da sífilis congênita, que é o dente de sabre, a pele da criança pode nascer também toda com exantema da sífilis, se a mãe não tratar. Se a mãe não tratar, existe toda essa possibilidade que essa criança possa nascer com esses desenvolvimentos de doenças causadas pela sífilis. Olha só, que situação. Eu ia até perguntar quais são os riscos da sífilis, né, na gravidez. Assim, a mãe, ela apresenta também algum tipo de complicação? Normalmente, a mãe ela não vai apresentar nenhum tipo de complicação. Só vai apresentar aqueles sinais e sintomas que eu já falei, né? Que são autolimitados. E aí ela vai seguir a progressão da infecção. Porém, se ela engravidar, ela corre esse alto risco, né, de ter um desfecho negativo para a criança se ela não tratar, se ela não fizer o pré-natal e não for identificada a sífilis, e aí a criança ela pode realmente ter morrer, né? Morrer mesmo, falando da forma mais clara E possível. quando a mãe, ela não tem sífilis, ela é uma mãe saudável, porém a vida ainda assim é Ativa? sexualmente ativa, né? Uhum. Ela ainda pode se infectar e infectar o bebê? Com certeza. Durante o período de gestação, é por isso que a gente tem dois testes. A gente tem um teste no primeiro trimestre, e aí ela não identificou a sífilis, seguiu o pré-natal tranquilamente. Aí no meio ali da gestação, ela trocou o parceiro, teve uma nova parceria, N situações, né? Ou o parceiro, né, teve algumas situações e trouxe também, né, a doença e contaminou Teve a alguma sem gestação. vergonhice fora do casamento e voltou. Então, assim, são Aham. várias situações que pode acontecer e que a gente, na nossa prática diária, a gente já viu todas essas situações que eu te falei aqui. Trocou o parceiro trouxe. Então, assim, e aí e se infectou no meio da gestação. E no terceiro trimestre, a gente já tem outro teste protocolado para ser realizado. Então, durante o pré-natal, são realizados 2 testes para a sífilis e para outras doenças também, mas a gente está falando da sífilis aqui, no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Então, se no meio do caminho ela se infectou, no meio do caminho da gestação, ali no meio da recorrência da gestação, ela pode ser identificada no momento do segundo teste, no terceiro trimestre do pré-natal, né? Ali na última fase, nos 3 últimos meses do pré-natal. Além disso, também protocolo na maternidade, ela vai obrigatoriamente testar para sífilis também. Então, se escapou do primeiro e do segundo teste, na maternidade ela não vai escapar mais. Exatamente. Inclusive, é por isso que é tão importante, né, da gente falar do Outubro Verde. Afinal de contas, por que que é Outubro Verde? Então, entre 2014 e 2016, a gente teve uma grande falta de penicilina. Falando a modo Brasil mesmo, né?
E aí, em 2017, houve um aumento expressivo, massivamente, dos casos de sífilis, do número de casos de sífilis no Brasil. Então, a partir desse momento em diante, ela se tornou uma doença reemergente no Brasil, né? Um grave problema de saúde pública. Então, o Ministério da Saúde articulou várias estratégias para redução desses números de casos, né? E a questão, várias estratégias foram reformuladas, como reforçar o uso do preservativo, como conseguir insumos para penicilina bizantina e também formalizar uma campanha para chamar a atenção da população, para sensibilizar com a prevenção da sífilis, né? Tanto da sífilis como a sífilis congênita. Então, o Outubro Verde, que é uma campanha que chama de combate à sífilis e à sífilis congênita. Então, desde 2017, o Ministério da Saúde instaurou lei e aí sancionou o Outubro Verde. A partir desse ano, a gente teve anualmente aí comemorado no terceiro sábado do mês de outubro, Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, né? Ali o dia marcado, mas a gente utiliza o mês inteiro para intensificar as ações de diagnóstico, de tratamento e de segmento, né? Tanto da sífilis quanto durante a gestação, quanto na sífilis em adulto em geral. Agora, por isso que é importante cada vez mais esse assunto, inclusive, ser discutido nas escolas, né? Parece que, não que seja por experiência própria, mas quando a professora falava justamente sobre relacionamentos, a importância de se relacionar de uma maneira segura, vamos falar sobre... Antigamente eram as doenças sexualmente transmissíveis, agora são as ISTs. Infecções. As infecções. Só mudou o primeiro nome. Porque antes era DST, agora IST. Sabes por quê? Por quê? Então, porque nem sempre os agentes etiológicos, são as bactérias, os protozoários, os vírus que causam essas ISTs, elas vão apresentar sinais e sintomas. Então, nem sempre vai ser uma doença. A sífilis é uma delas, né? A sífilis é uma doença dessa, né? É uma danada. infecção dessa. Então, elas são infecções, elas infectam, mas nem sempre vai aparecer a doença. Então, ali vai ser só uma infecção sexualmente transmissível. Olha só, que legal, viu? Né? Agora você já sabe o porquê de da IST e não né? DST. Inclusive, a gente já nesse assunto, a gente também fala do HPV, né? O que é o HPV? São 3 letrinhas ali, mas que podem causar ali uma certa complicação ali com as pessoas, né? O que com é certeza. o HPV? O HPV, o que é? É um vírus, né? Papiloma vírus humanos, ali, mas certamente lendo ali as 3 letrinhas da sigla, HPV. O HPV também é um vírus, uma infecção sexualmente transmissível, considerada, né? E ele tem muita importância em relação ao câncer do colo do útero, você já visto falar, né? Ele tem alguns tipos e subtipos que causam essa desordem ali nas células epiteliais e que, ao longo do tempo, vão causar lesões que vão ser chamadas mais tarde de câncer do colo do útero. Então, assim, qual que é hoje, por exemplo, a gente tem mais de 200 tipos de HPV já identificados. E desses 200, a gente vai ter ali uma faixa, e são dados do Ministério da Saúde, tá? 40 que vão estar infectando ali, causando algum tipo de desordem ali no trato anogenital, que a gente fala, né? Então, o HPV tem a mesma situação da sífilis, né? Contato sexual. Aí você já pode estar infectado, contato sexual desprotegido, com o HPV. Então, desses 40 subtipos, a gente vai dividir ali em tipos oncológicos de baixo risco e oncológicos de alto risco, né? E aí a gente já vai cair na parte da vacina, né? Por que tem uma vacina, né? Então, desses de baixo risco, já está falando, eles vão causar ali, normalmente, lesões de baixíssimo risco, chama grau 1, NIC 1, né, ali dentro das células epiteliais do colo do útero da mulher. E os de alto risco, né, para oncogênese, eles vão causar já lesões de alto risco, já são NIC 2, NIC 3, né, e o carcinoma mesmo falando em si, que já é o câncer instalado ali. Então, ele tem essa possibilidade e, assim, é um tempo de desenvolvimento, de evolução desse câncer que o Ministério estima entre até 20 anos, né, de evolução. Então, hoje a gente tem, além da vacina, falando daqui a pouco de prevenção, a gente tem o nosso exame citológico, né? Que chama, antigamente era Papa Nicolau, né? Mas esse exame ele é muito importante para detectar
se a mulher, ela, em algum tempo, né, ele tem ali um período, uma frequência, né, ela desenvolveu essa lesão, e aí de baixo risco, detectado precocemente, tem uma grande ali possibilidade de cura, e de alto risco para também fazer os tratamentos, né, tanto para cura, quanto também paliativos, né, para melhorar a qualidade de vida. Então, essa é a grande situação do HPV. Quando a gente fala de. Já estou até falando aqui, mas só pra gente. Porque uma coisa puxa a outra, Sim, né? claro. Nem todos eles vão causar algum tipo de distúrbio ali epitelial ali no colo do útero. Existem outros e pode ser infectado dois ao mesmo tempo também. Não tem essa, eu vou só é um subtipo. Não, pode ser dois subtipos ao mesmo tempo ali. Mas existem aqueles que Isso torna causam. mais grave? Depende muito da situação. Por Tá. exemplo, a cada relação que a pessoa tem, desprotegida, é claro, ela pode aumentar o risco de entre 15% e 25% de já ter se contaminado com HPV. A cada relação, só para você ter uma ideia. Então, estima-se que a população ali sexualmente ativa, em algum momento ela vai ser infectada. Quase a totalidade das pessoas em algum momento vai estar infectada com HPV. Só que dessa população, 1 a 2% só vão manifestar algum tipo clínico, alguma manifestação clínica, né? E aí chega naquela parte de baixo e alto risco oncogênico e também aqueles que apresentam as manifestações clínicas, que são outros subtipos, que é as verrugas, chamadas verrugas causadas pelo HPV. Essas verrugas, elas se apresentam ali na região sempre majoritariamente na região ano-genital ali, parte perianal, e elas se apresentam de várias formas. E aí tem uma forma que chama condiloma acuminado. Como é que como é que trata isso, né? Como é que eu identifiquei o condiloma acuminado? Parece uma couve-flor. São lesões assim bem, tem vários tipos de lesões, né? Chama polimórfico, porque se apresenta de várias formas. Como é que eu trato? Então, o HPV em si, os vírus, ele não tem cura. Então, ele fica em fase de latência ali no corpo. Se a pessoa tem, por exemplo, a imunidade mais baixa, algum outro fator que contribua, um estresse muito alto, ela vai manifestar novamente essas lesões, que chama, lá ali no trato. E aí a gente tem alguns tratamentos disponíveis, né, para controlar esse sinal e sintoma, mas não garante que não vá mais aparecer. Tem pessoas que o resto da vida vai ter recidiva, vai continuar aparecendo. Então não tem cura. Não tem cura. Tem Olha só o só. controle do sinal e sintoma. Né? Então, assim, quando aparece essa manifestação clínica das verrugas, a pessoa pode tratar tanto em casa, tem um tratamento que é realizado em casa, a pessoa mesmo passa ali a medicação, né, no local, e também tem, dependendo da extensão da lesão, é tratamento ambulatorial nas unidades de saúde, com um ácido que coloca, que queima essas verruguinhas, né? E ali limpa aquele local, mas como eu falei, pode voltar a surgir novamente. E também, em caso de lesões muito extensas, a gente utiliza a nossa referência, que é a Fundação Alfredo da Mata. A pessoa se trata lá com outros tipos de procedimentos ambulatoriais, que é a crio, que já utiliza nitrogênio para desfazer as verrugas. Então, são outros tipos de tratamentos mais complexos. E como é que a vacina protege contra o Olha que HPV? legal. Como eu falei, existem vários subtipos, né? E alguns desses subtipos são de alta capacidade de se tornar câncer, né? Vamos supor assim, de uma forma mais clara. E aí a gente tem 4 subtipos que foram colocados na vacina, que são os principais, né? Depois de muitas pesquisas aqui no Brasil, que acabam fazendo essas lesões no útero e posteriormente o câncer, né? E esses 4 subtipos, eles estão na vacina. E a gente tem uma faixa etária, hoje está de 9 a 14 anos, tanto para menina quanto para menino. E a criança, ela faz 2 doses, né? Uma taxa ali de um período entre 6 meses, entre uma e outra. E ali, essa vacina, ela produz anticorpos, né? A partir do momento que essa criança, adolescente, tem o contato ali sexual desprotegido, tem contato com o vírus, o anticorpo, né, vai protegê-la.
por isso que é muito importante que os nossas crianças, nossos adolescentes façam essa vacina antes de iniciar a vida sexual, porque ela tem 70% a mais de eficácia do que depois que já inicia, porque a probabilidade dessa pessoa estar infectada com HPV já é muito grande. E ali já a eficácia da vacina já cai para 30%, já não é Olha mais só. 70%. Aham. Então é por isso que essa faixa etária é preconizada. E assim, a gente tem muito ainda da questão do eu vou estar estimulando a criança a ter uma vida sexual. É. Não, gente, a gente tem que pensar na questão da educação sexual, né, que faz parte hoje, pelo menos a gente precisa fazer com que ela faça parte das nossas escolas também, para que essa criança, ela quando for adolescente, quando ela for ter o contato sexual, ela tenha de forma segura, ela tenha informação suficiente para ela saber se proteger e aí não gerar danos posteriores como uma IST, uma gravidez indesejada, né, e outras situações. Agora, em que momento tem que se preocupar com o HPV? Quando não há um tratamento, ou então aquela pessoa que faz o tratamento certinho não precisa se preocupar? Em que estágio precisa se preocupar? Então, o HPV, como eu falei, ele é um vírus que fica latente e ele se manifesta quando a pessoa tem ali algum tipo de distúrbio no sistema imunológico, algum tipo de estresse grande. E ele é muito comum, essas lesões, são uma pequena parte da população, tá? Como eu falei, 1 a 2% desse total, da totalidade de infectados vão manifestar essas manifestações aí de sinais clínicos. Então, como é uma questão visual, incomoda, né? Então a pessoa vai, procura o tratamento, ou ambulatorial, ou na unidade de saúde, ou em casa mesmo. E aí, de forma geral, vai cuidar da sua saúde geral de uma forma geral. Só que isso aí não vai garantir que essa lesão ela não retorne. A partir do momento que retorna, ela vai e retrata novamente. Então, quando a gente fala da parte mais específica do câncer, a mulher ela precisa fazer o seu exame citológico. A colpostologia, que é o exame de Papa Nicolau, mais falado, exame preventivo, né, ali, com o período de tempo estipulado, né, que é dentro da faixa que o Ministério preconiza, e aí, a partir do momento que é identificado alguma lesão por HPV, se for de baixo grau, vai ficar monitorando, né, ali, para ver se vai evoluir. A maioria não vai evoluir, vai retornar, né, porque é autolimitado também. E aquelas que evoluir, que for de uma lesão de alto grau ali, de NIC 2, 3, aí vai ser realizado o tratamento. Uma colpostologia, vai ser encaminhado para realizar o tratamento. Quanto tempo após ser infectado surgem as verrugas genitais? Isso depende bastante. Então, assim, a gente não tem um tempo estipulado, mas a partir do momento que a pessoa se infecta, ela já pode manifestar as verrugas anorregenitais, tá bom? Então, manifestou, procura uma unidade de saúde que os nossos profissionais eles vão estar aptos a estar ali e orientando e também lhe tratando. E lhe explicando mais sobre isso. É possível que indivíduos que não tenham relações sexuais há vários anos possam vir a desenvolver verrugas genitais? Sim. Sim, porque o HPV ele não teve relação sexual há vários anos, mas já teve em algum momento. E a partir do momento que ela teve essa relação sexual, se foi de forma desprotegida, ela pode ter se infectado e o vírus ficou ali, ó, latente, né? A maioria dos casos de lesões, o próprio corpo da pessoa vai resolver tranquilamente. Mas se o corpo não resolver sozinho, ele vai manifestar e aí a pessoa vai precisar tratar o sinal e sintoma, mas não o vírus. O vírus vai continuar lá. Agora você é enfermeira, tá ali diariamente, explica pra gente, é normal se sentir decepcionado, se sentir deprimido após receber o diagnóstico de infecção pelo HPV ou verrugas genitais? As pessoas elas ficam decepcionadas, como é que é? Eu não acho que decepcionado, eu acho que qualquer diagnóstico de uma IST ainda traz um tabu muito grande. Porque é como eu ouvi falar uma pessoa, sempre traz aquele, ou a culpa, né? Ou o peso, né? Ou então a decepção. Meu Deus, quem me infectou? Ou então a culpa. Ixi, eu infectei alguém. Então, o diagnóstico de uma IST vem carregado com essas duas situações. Ou você sente aquele pesar, aquela situação de ter infectado alguém, de ter se infectado, não ter se protegido,
ou a situação de você se decepcionar. Poxa, mas eu me relaciono só com uma pessoa há muito tempo e essa pessoa, né, pode ser que ela tenha me infectado. Então, um diagnóstico de ST, independente de qual seja, ainda vem carregado de muitas preocupações. Mas, assim, não precisa se desesperar, né? Hoje, por exemplo, a sífilis tem cura. Você vai tratar e você vai curar. O HPV, ele normalmente ele vai se autolimitar, seu corpo ele já vai ali resolver a situação. Ah, mas é aquela que manifestou. Vai ter tratamento, vai conseguir eliminar as verruguinhas e vai fazer ali um bom estado geral de saúde para que elas não voltem mais a ocorrer. Agora, não trata o HPV, não tem um acompanhamento médico, é uma situação que deve se preocupar, como é que é? Não, tranquilamente. O HPV, o diagnóstico dele é majoritariamente clínico. Então, assim, não faz exames para detectar, não, porque você está visualizando a lesão ali, as verruguinhas, né? E aí você vai tratá-la. Então, tratar o sinal e sintoma, não tratar o vírus, tá bom? Mas, assim, como eu falei para vocês, são pouquíssimas pessoas que vão manifestar, tá? E as que manifestarem, a gente vai tratar o sinal e sintoma e cuidar do bom estado geral da saúde. Normalmente, pessoas imunossuprimidas é que são mais acometidas. Quais são as pessoas imunossuprimidas? Aquelas que têm co-infecção HIV. Já tem o sistema ali imunológico um pouco mais, já está com HIV, né, que ataca o próprio sistema imunológico e acaba facilitando que o HPV ele crie esse sinal e sintoma, crie, né, ali as suas lesões epiteliais e acabe se configurando nas verrugas. Mas na população em geral, não. Somente 1 ou 2% mesmo dos casos é que vão manifestar. A maioria, o seu corpo ele vai tratar sozinho do HPV, sem você nem perceber. Nosso corpo é maravilhoso, a inteligência é Perfeito, né? perfeita, é uma máquina perfeita. Agora, se uma mulher ela tem HPV, necessariamente ela vai desenvolver o câncer do colo do útero? Não, não, senhora. Nem pense nisso. Nada de desespero. Viu? Porque assim, quando a gente fala baixo risco oncológico e alto risco oncológico, não necessariamente eles precisam desenvolver o câncer, tá? Os de baixo risco oncológico, eles podem até desenvolver alguma lesão de baixo risco que vai se resolver sozinho, como eu falei. E as de alto risco, se a pessoa tem ali uma frequência no seu exame citológico de preventivo, ela vai ser detectada de forma muito rápida. E aí vai ser tratado e vai ser curado. Né? Uhum. Então, quando a gente... E assim, gente, não é só mulheres, tá? Homens também têm manifestações clínicas do HPV. Normalmente ali no prepúcio, no escroto, que a gente chama, que é aquela pele, né? Que cobre ali o sistema reprodutor, né? Masculino, os testículos, e também ali na região da glande, né? Ali sempre aparece também manifestações clínicas do HPV, que são as verrugas. Mesmo tratamento, vai na unidade, vai colocar ali o ácido para dissolver a verruga e vai fazer o Se colocou o ácido ali na verruga, ali naquele espaço, ainda pode nascer ou ela vai nascer ali nas... Pode nascer no mesmo lugar. Ah, entendi. As recidivas. Agora, como posso prevenir o câncer do colo do útero? Fazendo seu exame preventivo. Que é o Papa Nicolau? Papa Nicolau, que é o antigo, né? Foi chamado antigo. Porque eu sou velha mesmo. Mas o preventivo, ele tem um período estipulado, né? Que a mulher precisa fazer, anual. Aí depois, se der 12 negativos, faz ali de 3 em 3 anos. Para monitorar se existe alguma lesão ali no colo do útero da mulher. Se é identificada de forma precoce, são muito altas as chances dessa mulher evoluir para cura. Agora, se for identificada de uma forma passar muito tempo sem fazer o exame, quando for fazer já está em uma fase muito avançada, aí a gente tem já chances mais reduzidas de alcançar a cura dessas lesões, tá bom? Que provavelmente o câncer, né? Depois, né? Tem uma pergunta aqui, olha só. Mesmo após realizar o tratamento das lesões induzidas pelo HPV, as verrugas genitais, lesões no colo, vagina e vulva, os testes de biologia molecular continuam positivos? Continua. Biologia molecular, e até o preventivo próprio mesmo, ele vai identificar alguns agentes etiológicos que possam estar ali na amostra, né, que essa pessoa deu para fazer essa biologia molecular. O HPV, ele é um vírus que ele não tem cura, então ele vai continuar aparecendo. Mas não é só porque aparece lá no preventivo que eu tenho que me desesperar. Não, como eu falei, ele vai se autorresolver
em 98% dos casos. Então, a gente não precisa estipular tratamento, até porque não tem, só vai tratar a verruga, né, com sinal e sintoma quando aparecer. E manter a sua rotina de exames, tanto tanto a questão do teste rápido, que já envolve as outras ISTs, como também o preventivo, que é muito importante. Quem tem infecção pelo HPV, verrugas genitais ou NIC ou é NIC que fala? É NIC. O NIC. Pode amamentar? Com certeza, com certeza. O nosso único vírus que hoje é contraindicado completamente à amamentação é o HIV, porque ele também transmite por meio da mama, mas o HPV não. HPV, hepatite B, todas essas a mulher ela pode amamentar normalmente, sem problema nenhum, sem nenhuma restrição. Quem tem neoplasia Intraepitelial. epitelial cervical poderá preservar o útero e ter filhos no futuro? Nossa, agora tu foi bem mais profundo, né? Porque assim, quando a gente fala de uma lesão intraepitelial, a gente está falando de uma lesão no colo do útero. Então, Certo. o útero, ele já está ali, de certa forma, sendo afetado por aquela doença, aquela infecção, né? As lesões já estão aparecendo. Então, assim, eu acredito que você precisa tratar, né? E preservar dessa forma, tratando essa lesão para que você possa ter filhos no futuro. Aí você só não vai poder se você não retirar o útero por conta de uma cirurgia, de excerese, porque o câncer está muito avançado. Mas se você tratar a lesão e o câncer, ele com certeza vai te dar uma margem para te ter filhos no futuro normalmente. Agora, a mulher que ela fez ali, o Papa Nicolau, tem até aquele exame que dá pra ver, né? Imagem e tudo mais. Se o colo do útero apresentar feridas, não necessariamente é uma IST ou algum tipo de machucado. Como é que Com ocorre essa certeza, situação? a gente pode ter tanto uma IST com algum tipo de lesão por algum tipo de contato mesmo sexual, né? Então, não necessariamente pode ser uma lesão sugestiva de HPV ou uma lesão sugestiva de outra IST, mas sim por ter alguma abrasão, algum outro tipo de uma relação sexual assim mais selvagem, né? Alguma coisa assim que possa ter machucado, tá bom? Não necessariamente, mas é sempre bom investigar, Sim. né? Por isso que é importante a mulher fazer Seus exames de rotina. exatamente, e nas escolas falar mais sobre o assunto, não que isso seja um incentivo para que jovens, para que crianças, enfim, se relacionem Não, sexualmente, jamais muito pelo seria. contrário, justamente você ter a informação, é você estar ciente dos riscos que você pode ter, né, ao, sei lá, de Você pode repente... se submeter se você não se proteger. Por isso que é tão importante esse assunto também estar nas salas de aula. E tem aquela polêmica, né? Ai, a vacina do HPV vai incentivar, porque a criança vai pensar, por que eu tô Gente. tendo essa vacina? Por que não sei o quê? Então, isso não ocorre, não é nesse viés, é justamente para que a criança... Eu imagino, tipo, se eu tivesse um filho ou uma filha, se eu pudesse protegê-la. Proteger, gente. A vacina ela é eficaz. A gente tem aqui um dos maiores, se não for o maior, a concentração também de casos de câncer do colo do útero também, né? E é até maior do que o câncer de mama aqui no município. E essa vacina ela veio justamente para prevenir os principais 4 subtipos, né, oncogênicos que realizam a lesão de alto grau, né, lá no colo do útero e proteger a criança de possivelmente estar desenvolvendo um câncer na sua idade adulta ali, na sua idade jovem, adulta ou até mais velha, né? Então, para mim isso é um privilégio hoje, é um Exatamente. privilégio você ter essa oportunidade de proteger os seus filhos, ou seus sobrinhos, ou quem você ama mesmo, né? E eu tenho uma menina e um menino. Então, é educar mesmo. Por exemplo, o menino falar que é muito importante cuidar da saúde, porque sempre tem a mulher. A mulher vive no médico, a mulher se cuida mais, e o homem ele pode até fazer o exame, mas ele não volta lá para entregar o resultado. O que adiantou, meu parceiro? Nada. Então, é justamente colocar na cabecinha das nossas crianças a importância de cuidar da saúde da pessoa e do seu companheiro, Sim, do pai, da mãe, do amigo, todo mundo cuidando da você saúde de imagina, todo né, mundo. que quando você se vacina, você tá protegendo até a sua futura parceria,
porque você vai estar protegendo aquela pessoa ali de se infectar com alguma IST, ou até lembrar também que essa vacina, ela não é só preconizada para essa idade, tá? Tem alguns grupos específicos, como as pessoas vivendo com HIV, AIDS, que são as PVHA, e também pessoas que fazem tratamento de medula óssea e também tratamento para câncer, elas podem se vacinar até os 45 anos, tá? Olha só. Elas têm essa prerrogativa. Então, o cuidado é maior, então se estendeu para essas pessoas essa vacina até 45 anos. Onde a Nessa gente faixa etária. encontra essas vacinas? A gente tem nas unidades de saúde, a gente tem Olha no só. CRI também, né? No nosso CRI aqui de Manaus, mas a gente também tem nas unidades de saúde. O HPV ela é uma vacina que se tem nas unidades de saúde. É por agendamento ou não? É Não, por ordem de vacina chegada? é ordem de chegada. Sala de vacina tem praticamente todas as nossas unidades, e aí você chega e as nossas profissionais vão olhar seu calendário vacinal ali, seu cartão de vacina, e vão realizar as vacinas que você precisa fazer no momento. Olha E aí, só. sempre, como as crianças são responsabilidade dos pais, né? Fazer com que os pais levem as crianças para vacinar, porque uma criança de 9 anos ainda precisa do tutor ali para Sim. estar levando, para estar acompanhando durante essa situação de vacinação. Tá bom? Olha só, que legal. E Lara Emily Siqueira Costa, enfermeira especialista em saúde coletiva com ênfase em vigilância epidemiológica. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, respondendo todas as nossas perguntas, explicando a diferença de DST para IST. Muito legal, muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda aqui ao Escuta Mana. Poxa, eu que agradeço, gente. Assim, é muito importante falar da saúde, levar conhecimento para as pessoas. Às vezes as pessoas perguntas tão simples, né, mas que as pessoas querem saber. A gente ainda tem muita tabu para quebrar para falar de IST, né? Mas elas estão aí, gente. Elas são incidentes. Elas têm prevenção e elas têm cura, né? A maioria delas tem cura. Então, vamos lá, se prevenir e se testar para ver se tem e se tratar. E obrigada, agradeço muito pelo convite. Estamos à disposição. Se vocês precisarem continuar conversando sobre esses assuntos, sempre estaremos à disposição. Muito obrigada mais uma vez. E eu agradeço você também, porque ficou com a gente aqui nesse episódio, já anotando tudo, se inteirando também do assunto, tirando suas dúvidas. Então, muito obrigada. E é claro que eu convido você para que você também possa acompanhar os nossos outros episódios aqui do Escuta Mana. Um beijo e até a próxima.